Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Malcom no timão, fato ou boato? Eu conto tudo para vocês agora. Será que o atacante revelado nas categorias de base do Corinthians pode voltar ao timão? E o Corinthians deve ter desfalques importantes para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira, sequência do Campeonato Brasileiro, jogadores que estão disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. E alguns destaques do Corinthians das categorias de base chamam a atenção do técnico Dorival Júnior. Conto tudo para você agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Aproveite que é de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada, e deixe também o seu comentário. Porque aqui você tem vez... Você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. E com muita agilidade, vamos às informações do Corinthians para você. Muita gente está me perguntando, Sereto, e essa história do Malcom? É verdade? É mentira? É fato? É boato? É informação? Ou é especulação? Tem que tomar muito cuidado, né, nessa época do ano com relação às especulações. Tem muita especulação, né? Muita coisa que não é verdade e que está sendo falada pelas pessoas. Então você tem que tomar cuidado. Escolha o canal que você assiste, né? Assista o canal confiável, tem muito canal legal, tem muita gente boa trabalhando, muitos jornalistas, youtubers responsáveis, mas tem muita gente que trabalha na base da especulação. Então, qual é essa história do Malcom voltar para o Corinthians? Olha, a chance, eu diria para você, é quase zero. O Malcom está no Al Hilal da Arábia Saudita. E sabe qual é o salário dele? Então tem que ser dito, né? Antes das pessoas passarem as informações, as pessoas precisam checar as informações e saber das possibilidades. O salário do Malcom no Al Hilal da Arábia Saudita é de 8 milhões de reais por mês. Vou repetir para vocês. O salário do Malcom na Arábia Saudita é de 8 milhões de reais por mês. É um salário absurdo. É impossível pagar esse salário no futebol brasileiro. Não tem como pagar esse salário no futebol brasileiro. Por mais que o Malcom goste do Corinthians, já disse que gosta do Corinthians, gostaria de encerrar a carreira no Corinthians, aquela coisa toda, mas não tem jeito. E além do que é o seguinte, ele tem contrato com o Al Hilal até 2027. Então não tem discussão. Se ele ficasse livre no mercado, aí seria outra coisa. Mas para ficar livre no mercado, ele teria que rescindir o contrato com o Al Hilal. E não parece que isso vá acontecer. Ele, inclusive, vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Seu desempenho no futebol árabe, 36 gols e 31 assistências em 93 jogos. Ele está em grande fase e está longe de sair do Al Hilal. Não vai sair do Al Hilal nesse momento. Então, esqueça, torcedor corintiano, nesse momento, o Malcom
não vai voltar para o Corinthians. Pelo menos por enquanto. Sonhar não custa nada, sonhar não paga imposto, mas para que esse sonho se transforme em realidade, o Corinthians teria que pagar 8 milhões de reais por mês, sem contar o valor da rescisão de contrato, que também é milionário, ou seja, impossível. Vamos lembrar que o Corinthians não tem dinheiro para fazer contratações. O Corinthians vai contratar jogadores que estão livres no mercado. Então fala-se no Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo. O Fortaleza está atrás do Igor Vinícius. E aí, não se sabe se o Corinthians vai levar essa contratação, se vai conseguir essa contratação. Igor Vinícius, lateral direito reserva do São Paulo. Fala-se no Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, são contratações possíveis. Agora, o Malcom é uma contratação impossível. Ah, Sereto, mas ninguém imaginava que o Corinthians pudesse contratar o Memphis. Aí é diferente. O Memphis estava livre no mercado e houve toda uma engenharia financeira para contratá-lo, né? Inclusive com a ajuda da patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. Não é o que está acontecendo nesse momento no caso do Malcom. Bom, é o seguinte, o Corinthians tem jogo dia 12, na próxima quinta-feira, contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. E você sabe que o Corinthians teve jogadores, 8 jogadores convocados? Foram 8 jogadores convocados? Deixa eu ver aqui. Para as eliminatórias da Copa do Mundo, eu contei 6. Será que são mais do que... São 6 jogadores convocados, né? E o Corinthians vai ter complicações. Bom, o Hugo Souza com certeza vai jogar contra o Grêmio, né? Porque o Hugo Souza vai jogar pela seleção brasileira. Aliás, nem jogar pela seleção brasileira ele vai, né? Porque ele vai ficar no banco de reservas. E o jogo é na Neoquímica Arena, então não tem problema nenhum. O Romero, a mesma coisa. O Romero também vai jogar pela seleção do Paraguai. Jogo em São Paulo, já está na Neoquímica Arena, então não tem problema nenhum. O José Martínez, o Martínez está na seleção da Venezuela. Ele é dúvida porque a Venezuela joga nesta terça-feira no Uruguai. O Uruguai é pertinho do Rio Grande do Sul. E aí fica mais fácil do Martínez ir para Porto Alegre, né? A logística é mais facilitada no caso do Martínez. Então, no caso do Martínez, o Martínez deve jogar pelo Corinthians, ou pelo menos deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Os outros convocados, 2 deles têm a presença praticamente descartada. O Carrillo, na seleção do Peru, e o Félix Torres, na seleção do Equador. Disputarão partidas nesta terça-feira em Lima e também na capital peruana. Aliás, os dois vão jogar em Lima, né, na capital peruana. O Carrillo é Peru contra o Equador, se eu não me engano, esse jogo. E aí fica mais difícil para a viagem de Lima para o Rio Grande do Sul, vai ficar mais difícil na questão do deslocamento, né? A situação do Memphis Depay também é delicada. O atacante da Holanda joga na terça-feira, amanhã, portanto, diante de Malta. O jogo vai ser na Holanda. Então vai ser mais complicado. Embora o jogo do Corinthians seja na quinta-feira, a situação desses jogadores não é fácil. E tem ainda o Felipe Longo e o Breno Bidon. O Felipe Longo não é titular do Corinthians, o Breno Bidon sim, mas está no Egito, disputando amistoso com a seleção brasileira sub-20. Então, olha só a lista de jogadores convocados nas eliminatórias da Copa do Mundo e também para a seleção sub-20. O Hugo Souza vai jogar no Corinthians quinta-feira, o Romero vai jogar quinta-feira, o Martínez provavelmente vai jogar, o Carrillo talvez não jogue, o Félix Torres talvez não jogue, o Memphis não deve jogar e o Breno Bidon não deve jogar. Ou seja, muitos desfalques para o técnico Dorival Júnior montar esse time
do Corinthians. Deve botar a campo mais uma vez uma equipe alternativa. A vida do Corinthians, de fato, não é fácil e vai ser o último jogo do Corinthians antes da paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes. O Corinthians vai dar férias de 15 dias para os jogadores e depois vai ter uma intertemporada antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Quero fechar o noticiário falando sobre os garotos da base que estão agradando ao técnico Dorival Júnior. E são jogadores que estão treinando todos os dias com os profissionais e que devem ganhar mais espaço no time do Corinthians. Principalmente o Guinegão, que jogou, inclusive, na última partida, entrou no segundo tempo, né, contra o Vitória, e o Bahia, que é volante, passou nas categorias de base da seleção brasileira. O Bahia é um jogador que também deve ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Então são jogadores que estão sendo aproveitados pelo Dorival nos treinamentos do dia a dia. O Dorival está observando esses jogadores e, portanto, o Guinegão e o Bahia devem ganhar mais oportunidades no time do Corinthians. É isso aí, rapaziada. Destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me acompanhe nas redes sociais. @Carlos Cereto. Faça parte do clube de membros do canal. E faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E agora você sabe. Acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!